Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e como vocês podem ver, temos 6 temas para nós comentarmos, muitas coisas, e logo no primeiro deles vocês já vão inclusive entender o nome do vídeo de hoje, o Exército Vermelho do Lula, que vem aí de uma matéria interessantíssima da Veja, que conta os bastidores da relação do Lula com o MST. A gente ainda vai falar da polícia, da Justiça, uma coisa que aconteceu ontem aí, um evento lá em São Paulo, bem interessante, né, que vale a pena prestar atenção. Depois a gente continua também falando aí de outros aliados desse grande exército do Lula. Vamos falar da imprensa, que ontem algo aconteceu e o Estadão escreveu um editorial onde ele demonstra aí, né, como Lula, ele não é um democrata, e sim, ele é um grande autoritário. Mas no final, né, o Estadão ele tem que tirar o seu coelhinho da cartola para fazer um malabarismo e tentar encaixar Bolsonaro na narrativa. Só que a gente tem aqui, né, os fatos para fazer esse pequeno contraponto. Depois disso, vamos falar de pesquisas. Sempre é bom falar sobre pesquisas. E a gente vai falar sobre o PT e pesquisas. E uma coisa que aconteceu no estado do Rio Grande do Norte, que eu acho que assim é um belo retrato das interações, né, do PT com essa turma inteira, que é algo assim que vem repercutindo no Brasil. Inclusive a gente vai falar também sobre a gente começa falando da Globo nesse ponto, a gente vai falar da Globo também, né, um grande aliado do Lula, temos ali a foto do Lula com o Bonner. O dia de ontem, Randolfo Rodrigues estava fazendo um chilique. A Globo aí fez questão de divulgar um furo que Bolsonaro aí teria pedido ajuda pro Biden para se reeleger. Será que é verdade? Será que é mentira? O que está acontecendo? E o Randolfo também agora já quer convocar o ministro da Defesa para prestar esclarecimentos. Aquela nota que ele fez lá, ligada às eleições, etc. Enfim, muita coisa pra gente comentar e também quero falar rapidinho, né, sobre Bolsonaro nos Estados Unidos. Depois disso vamos falar sobre gasolina, energia, não só gasolina, mas como energia. E algumas coisas bem interessantes, não quero adiantar nada. E a gente fecha o vídeo de hoje falando de eleição, não que a gente não vai estar falando ao longo do vídeo todo, mas mais focado em eleição. Tem um infógrafo, algumas imagens, alguns gráficos interessantes que fazem um comparativo entre Lula, Bolsonaro, a tal terceira via, Simone Tebet, Ciro Gomes e o Luciano Bivar, mostrando quem são, né, os candidatos deles nos estados, os principais palanques que eles vão ter, algumas informações interessantes que foram levantadas e também algumas narrativas da imprensa meio maluca. Mas vamos começar, que é para tempo de comentar sobre tudo, e começo com uma notícia bem positiva para a maioria dos brasileiros, né, que prezam pela justiça e o combate ao crime. O TRF2 derrubou a liminar que impedia a atuação da Polícia Rodoviária Federal fora das rodovias. Não sei se vocês lembram, após aí a operação lá no Rio de Janeiro, a turminha, principalmente da oposição da esquerda, ficou com raiva da PRF e entrou aí na justiça para proibir. Não, só pode trabalhar nas rodovias. Uma liminar foi expedida e agora a liminar foi derrubada. E a Polícia Rodoviária Federal volta a poder atuar em todo o Brasil. Ainda diz, né? A Justiça Federal do Rio proibiu a participação da PRF em operações como a ocorrida na Vila Cruzeiro em maio. Mas felizmente, a liminar foi derrubada. E falando sobre a PRF, uma coisa aí que ela é recordista mundial, é o primeiro do mundo, é a apreensão de drogas. Ontem aí o PRF Brasil fez a maior apreensão do ano de 2022, de orégano, 16 toneladas. 16 toneladas em Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã. Por que eu estou comentando isso? Eu também quero mostrar isso daqui, antes de a gente falar um pouco da esquerda. O Amazônia Azul trouxe essa baita tabelinha, que é bem interessante, de 2001 a 2020, com apreensões aí ligadas às minas, à farinha de trigo, o orégano e a outra lá, né? A pedra branca. Enfim, você vê que quando chega ali 2019, 2020, o governo começa assim, a ter um crescimento vertiginoso nos números. A partir de 2019, os números assim, estão subindo de forma sensacional. E isso porque não tem os números ainda de 2021, que são superiores ao de 2020. Mas é o que a gente já sabe, né? A Polícia Rodoviária Federal, principalmente aí desde 2019, vem fazendo apreensões recordes. E eu acho que isso deixa a esquerda bastante preocupada, bem preocupada. E eu falo isso com base no que aconteceu em São Paulo. Vejam só, marcha pelo orégano. Eu não vou dar play no vídeo, porque eu não sou de ficar falando palavrões. Mas eles estão falando assim, um fora Bolsonaro, que ao invés de falar fora Bolsonaro, eles estão xingando. Estão mandando Bolsonaro tomar
naquele lugar. Acho assim, então, dá para ver muito bem, né? As pessoas que participam das marchas, o que é que eles defendem. E olha só que interessante. Foram encontradas, aí na cidade de São Paulo, vários cartazes. O Vanguardian trouxe esse daqui, ó. Primavera antifascista. Pela legalização. Quem acompanha um pouquinho, né, a questão internacional, geopolítica, deve saber, pelo menos por alto, já deve ter escutado falar sobre a Primavera Árabe, por exemplo, e as revoluções coloridas que o mundo foi observando aí nos últimos anos. E na maior parte delas, né, são revoluções da esquerda, sempre para tentar tomar o poder. E aí você vê pessoas que são apoiadoras do Lula já começando a puxar um coro de revolução no Brasil. Revolução colorida, petista no Brasil. Sei, viu? Não me parece coisa boa. Ainda mais quando a gente relembra uma fala do Lula, bem recente mesmo, semana foi no meio do mês passado. Nós vamos fazer uma revolução cultural nesse país. Durante evento na cidade de Contagem, em Minas, o pré-candidato do PT à presidência também afirmou que o país não precisa de armas, mas sim de escolas e livros. E o Lula deixou isso bem claro na sua prévia de programa de governo, mostrando, né, que vai fazer o controle de ferramentas. O Diego Garcia diz, ó, o mal lá, né, dos comunas está vibrando. Olha, meu menino, é o Lula. E aí que vem, né? Para você fazer uma revolução, você realmente precisa ter um pequeno exército revolucionário ao seu lado. E o Lula tem isso e não é de hoje. Quando a gente fala assim, né, dos braços de rua do Lula, acho que os dois primeiros nomes que vem à cabeça tem aquela turma lá dos sindicatos e o MST. E aí vem cá, né, a Veja falando sobre isso. Campanha eleitoral ressuscita Exército Vermelho de Lula. O que é que eles estão falando? Estão falando sobre o MST. E eu confesso pra vocês, tinha algumas informações aqui que eu não sabia. Eu fiquei realmente, assim, nada no pretexto surpreende, né? Mas eu falei, cara, que interessante, hein? É pior do que eu esperava. As coisas são piores do que eu estava esperando. E logo no primeiro parágrafo já deixa isso bem claro. Nos governos do PT, o MST tinha acesso privilegiado ao dinheiro público. Eu não esperava que tivesse acesso privilegiado ao dinheiro público, né? Que tinha acesso privilegiado do Lula, tá, beleza. E vai ter, né, uma ajuda. Agora, quando a Veja fala assim com todas as letras, eu falo, rapaz... E depois com números. Somente na gestão de Dilma, as associações ligadas ao movimento receberam 106 milhões em repasses da União, ajudando a financiar manifestações pelo país. Será que pagava o pão com mortadela ou as invasões? Foram realizadas grandes marchas, invasões de fazendas e ocupação de prédios públicos. Peraí. Foi utilizado dinheiro público, o seu dinheiro, do imposto que você paga, foi utilizado para patrocinar invasão de fazenda? Rapaz, isso é complicado, viu? O MST também ajudava a escolher os superintendentes do INCRA nos estados, encarregados de conduzir a desapropriação ou compra das fazendas invadidas. Olha só, né? No início do primeiro mandato petista, João Pedro Stedley, principal líder do movimento, disse a Lula que os militantes do MST eram seus soldados. O ex-presidente sempre retribuiu o agrado, mesmo anos depois de deixar o segundo mandato. Em 2015, Lula declarou que sabia ir para as ruas ainda mais se o exército de Stedley estivesse ao seu lado. Só que aí veio Bolsonaro e as coisas mudaram. Segundo a própria Veja, com Bolsonaro, as invasões de fazenda despencaram. O INCRA, que o MST antes fazia indicações, perdeu o orçamento. E a reforma agrária resumiu-se em titulação dos assentados. Não é qualquer titulação, são mais de 340 mil títulos que foram emitidos, livrando-os de um eterno controle do poder público, o que desagradou a cúpula do MST. A Veja está falando que Bolsonaro livrou os assentados do controle do poder público, deu liberdade para eles. Inacreditável, né? Vez ou outra a imprensa fala a verdade, vez ou outra. E sobre isso daí, coincidência ou não, talvez a Veja escreveu aquela matéria porque Bolsonaro postou isso daqui, ó. Deixa eu ver aqui até olhar, deixa eu ver. Não foi nessa aqui, saiu no final da noite de ontem. Saiu no final da noite de ontem.
No início da manhã de ontem, Bolsonaro, antes da matéria da Veja ir ao ar, Bolsonaro foi no Twitter e escreveu o seguinte: após a continuidade recorde de titulações de terras rurais, seguimos. O governo federal lança agora, o programa Aproxima, que transforma imóveis da União em habitação popular. Não está faltando terra, não está faltando casa? Vamos pegar aqui o imóvel da União e vamos transformar em habitação popular. A iniciativa vai oferecer a famílias de baixa renda mais oportunidades de ter acesso à moradia por meio de imóveis públicos federais desocupados em áreas urbanas com infraestrutura ampla. Terrenos da União que não estão sendo usados poderão ser oferecidos por meio de licitação realizada pelas prefeituras e pelo Distrito Federal, que também ficarão com a responsabilidade de selecionar e indicar as famílias beneficiárias. Mais detalhes lá no Telegram de Bolsonaro. Então aí, enquanto o governo do PT prometia, o governo Bolsonaro, mais de 340 mil títulos de terra e agora também até programas nas cidades. Que o Lula também tem o MTST. Enquanto isso, o Bolsonaro realmente, vamos ver como entregar moradia para a população. Mas vamos continuar, que o exército vermelho do Lula é grande. Para minha surpresa e de muita gente, isso aqui teve uma certa repercussão nas redes sociais. Ontem, 3 da manhã, o Estadão lançava o seu editorial semanal. Lula quer imprensa encabrestada. Ah vá, ninguém sabia disso. O Estadão começa bem. O PT é obcecado pela ideia de uma imprensa encabrestada. O partido jamais lidou bem com a liberdade, todo mundo sabe disso, assegurada pela Constituição, que permitiu ao jornalismo profissional e independente revelar ao país os muitos erros administrativos e os crimes cometidos por seus próceres e apaniguados ao longo dos 14 anos em que esteve no poder. Crimes, pelo menos está assumindo, que o PT cometeu crimes. Se durante todo esse tempo o PT não conseguiu moldar a imprensa à sua maneira, que fique claro que não foi por convicção democrática, mas sim por falta de apoio na sociedade e no Congresso. Não foi por falta de tentativa, foi por falta de apoio. Fosse a imprensa regulada, naquela época, talvez os brasileiros não tivessem tomado conhecimento de esquemas como o Mensalão, o Petrolão, apenas para citar 2 grandes marcos da passagem do PT pela administração federal, a menos não com a extensão e a riqueza de detalhes com que esses escândalos ganharam a luz do dia. Aí o Estadão continua, também trazendo algumas verdades. A campanha eleitoral de 2022 trouxe o tema de volta. O Lula no Metrópolis, no dia 8, falou questão, mais uma vez, de regulamentar. Lula, olha só, tornou a ameaçar o país com um projeto de regulação da mídia caso vença a eleição em outubro. Usando as palavras corretas, ameaçar, não é uma ameaça. Todo mundo sabe muito bem do que se trata quando o ex-presidente fala em regulação da mídia. Um eufemismo pouco sutil para a sujeição dos meios de comunicação ao tacão estatal. A gente que manda, se não fizer, é pancada. É um tanto peculiar essa ideia que Lula faz de democratização dos meios de comunicação. Ora, nos regimes democráticos, as empresas de comunicação são totalmente livres para decidir o que e como publicar. E há múltiplos veículos de comunicação que, a depender de seus valores e interesses empresariais, abordam os fatos sob diferentes ângulos. Cada um dá a notícia que quiser, sobre o ângulo que quiser. Liberdade. A escolha do lado, como disse Lula, que essas empresas decidem focalizar tanto em coberturas jornalísticas como em editoriais ou artigos de opinião, é a decisão legítima que diz respeito, única e exclusivamente, ao veículo e à sua audiência, não ao governo de turno. E aí termina falando, não é concebível numa democracia que um veículo de comunicação tenha que tomar suas decisões editoriais não conforme os padrões jornalísticos, e sim seguindo o modelo estatal de equilíbrio editorial. E aí, chegando ao fim, eu vou para o que está grifado. Logo, se Lula de fato estivesse preocupado com a regulação da mídia que interesse à sociedade, ele nem deveria pugnar pela proposta. Não precisa. Porque os interesses da sociedade já estão resguardados pelas leis e pela Constituição. Não precisa fazer nada. Tudo resolvido. O que Lula quer é outra coisa. Quer subjugar veículos para que deixem de publicar o que ele não quer que seja publicado. O petista ainda afirmou
que as mídias sociais digitais não podem permitir que mentiras, inverdades, grosserias e ofensas façam parte da cultura brasileira. Olha que sensacional. É legítima a cobrança por maior responsabilização das chamadas Big Techs. Só que o Lula, ele não é o mais indicado para encampar essa agenda. E por quê? Há quem não se lembre, mas foi o PT que alçou a destruição de reputações por meio das redes sociais à categoria de arma política. Foi o PT que inventou isso. O 4º Congresso do PT em 2011, marcado por ataques à imprensa, decidiu criar um núcleo de treinamento para a militância nas redes sociais, o que ajudou a abrir esse bueiro do qual saíram extremistas que hoje atacam adversários e turvam o debate por meio de mentiras e distorções da realidade. Prometo aí depois tentar dar uma olhada o que foi esse 4º Congresso de 2011. Quem tiver com tempo também dá uma olhada o que foi o 4º Congresso do PT em 2011. Só que aí o Estadão chega no fim e eles têm que fazer um malabarismo para encaixar Bolsonaro. Depois de tudo que eles relataram, que qualquer pessoa em sã consciência acompanhou que ao longo de 4 anos as medidas de Bolsonaro, todas as medidas do governo foi para garantir liberdade para todos. Inclusive, a única medida que o governo mandou para o Legislativo, para o Congresso, visando aí questões de comunicação, etc., era chamada de MP da Liberdade. Da liberdade. Para tornar ainda mais difícil para as Big Techs tomar ações contra os indivíduos comuns. Aí fecha o seguinte: no ideal de uma imprensa subserviente, aduladora e na hostilidade que estimulam contra os jornalistas que ousam publicar o que não lhes convém, Lula e o presidente Jair Bolsonaro são irmãos siameses. São irmãos siameses? Isso aqui é Bolsonaro ontem. Bolsonaro ontem também. Bolsonaro tarde demais. Rebater matérias enviesadas não é atacar a imprensa, é se defender. Atacá-la é controlar, prender e censurar, como uns fazem e outros desejam. Se crítica for ataque, alguns jornalistas fazem pior, pois eles mentem, inventam e distorcem informações para manipular e enganar pessoas. A imprensa é livre para se expressar, assim como qualquer cidadão brasileiro também deve ser. Nós defendemos isso, vivemos em uma democracia. Ninguém está acima de ninguém. Não existe meia liberdade. Ou ela existe ou ela não existe. Boa tarde a todos. Mas segundo o Estadão, Lula e Bolsonaro são iguais. Eu nunca vi Bolsonaro falando isso daqui. Lula disse que, se eleito, vai mandar prender jornalistas que mentiram sobre ele. Eu nunca vi Bolsonaro falando: eu vou prender esse cara porque ele mentiu sobre mim. Eu nunca vi. Nunca vi. Mas segundo o Estadão, irmãos siameses. É aquela típica matéria que tenta fazer uma crítica para fingir que é imparcial, que está preocupado com a verdade dos fatos. Mas vai lá e cola em Bolsonaro uma pecha, cara, que é do Lula. Para tentar igualar os dois. É inacreditável. Carlos Bolsonaro até disse: e quem a imprensa acusa de ameaçar a democracia o tempo inteiro? Bolsonaro, né? Ele coloca aqui a matéria do Globo. Até mesmo os mais humildes conseguem entender a manipulação e do que se tratam as narrativas. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Vocês já viram Bolsonaro mandar investigar alguém por algo similar a isso daqui? Coordenador da campanha de Lula pede a Aras que apure se houve crime na pressão para a XP cancelar pesquisas. Sentiram demais, né? Renatinha diz: pronto, o deputado Rui Falcão do PT entrou com ação para apurar se tuiteiro cobrando a XP foi crime. O descondenado assumiu a presidência da XP? Será que foi o Benchimol que pediu, etc? Enfim, o que está acontecendo? Porque as pessoas fizeram piadas, deram risada e clientes estavam fechando as suas contas. Isso é crime? Querem prender alguém? O PT quer prender... Quem que o PT quer prender? Meu Deus! Mas quem é o antidemocrata? É Bolsonaro. Ontem também saiu uma matéria da CNN que eu fiquei assim... Isso porque o Lula é favorito, né? 10 motivos que explicam por que Lula pode perder a eleição. 10? Ixi, a gente consegue falar 50. Aí fala, né, que a margem que separa os dois é cada vez menor e já não se pode mais falar em favoritismo. Não pode mais falar em favoritismo? A margem é cada vez menor. Uai, mas o Datafolha falou que é 21 pontos. A CNN é negacionista? Não acredita no Datafolha? Que era 21 pontos de diferença? Tá bom.
Com o início efetivo da corrida eleitoral, o presidente tem mostrado uma força e uma resiliência que não estavam nos planos do PT, nem no radar de muitos jornalistas. Não estava. E ele fala isso com base em quê? O Centrão nunca teve tanto poder, assim como figuras grotescas que saíram das redes sociais direto para o centro da política. E mesmo assim, o eleitorado de Jair Bolsonaro não apenas se mantém, como dá sinais claros de crescimento e engajamento, como em 2018. Bolsonaro não cai, irmão, porque é a tia do Zap que tá com ele. Não é o jornalista. Não é o jornalista que, dia 5 cai na conta. Não, é a tia do Zap. Ela não ganha nada. Ela faz por amor à causa. O Lula não tem isso. O Lula não tem a tia do Zap. Por isso que Bolsonaro ele não vai. Não vai. A tia do Zap tá lá dia sim, dia também. Tia do Zap lê o cidadão comum como um todo. Também tia do Zap, né? Mas o tio do churrasco, o primo, os grupos, tá todo mundo aí levando a informação à frente. Aí a matéria começa a colocar, né? Os possíveis 10 motivos que levariam à derrota do Lula. Lula voltou a falar como sindicalista radical e retrógrado. Ele já parou algum dia? Algum dia ele parou de ser radical? Ele diz que afastou muitos eleitores nesse processo. O tom revanchista também não ajuda a quem quer formar uma frente ampla. Não ajuda. O Lula é revanchista desde sempre também, desde que ele foi descondenado. Elogios à ditadura nicaragüense, acenos à censura da imprensa, ataques ao teto de gastos e a tímida reforma trabalhista formam um conjunto nada bom para quem quer vencer uma eleição majoritária. Menos mal não pontuou algumas coisas, né? Censura a imprensa, botou as palavras corretas. Ponto 2. Lula não tem mais Duda Mendonça, João Santana, assim como uma assessoria de comunicação profissional que sabe apelar ao eleitor médio, como foi em 2002. Aí fala que tem um Franklin Martins, mas que está completamente perdido, só fala para a bolha. Lula perdeu estrategistas como Márcio Tomás Bastos, Palocci e José Disseu, que ainda é aliado, mas está praticamente fora de combate. Não está fora de combate. Disseu está rodando sempre. Se encontrou com vários líderes políticos nos últimos meses. Kassab, o Aníbal, vários do PSDB, do PSD. Foi se encontrar com governadores. Essa daí é a narrativa do Lula, que o Disseu tá longe, que é para tentar não deixar que cole a imagem do Disseu no Lula. Para tentar, sabe, não cola que tu tá queimado, Disseu. Fica longe. Ponto 3. Bolsonaro é o político que mais sabe usar as redes sociais no Brasil. Eu não acho que você sabe usar. Eu realmente acho que o povo gosta dele. É simples assim. Bolsonaro é só um ser humano comum que fala o que pensa e acho que é por isso que as pessoas gostam dele. Diferente do Lula, que fala... Acho que a maior parte do Brasil discorda. Mas enfim, né? A lógica das campanhas eleitorais de 20 anos atrás, quando o Lula venceu as 2 eleições, é tão distinta quanto... É tão distinta que o septuagenário ex-presidente dá sinais de não mais conseguir entender a nova realidade. Item 4. Bolsonaro não é um tucano, é um opositor de verdade. Quer dizer então que o Bolsonaro é realmente um opositor, né? Lula se acostumou a vencer eleições de social-democratas que não tinham uma diferença ideológica significativa com ele, divergindo apenas sobre meios e métodos. A CNN está afirmando que o PT e o PSDB são iguais. Só muda os meios e os métodos, mas é a mesma ideologia. PT e PSDB, chegou o dia que a CNN enfim afirma isso. O candidato Bolsonaro é um opositor explícito que, de tudo que Lula representa, o eleitor já entendeu isso. Bolsonaro coloca a disputa em termos morais, bem contra o mal, e foca numa agenda de costumes que agrada o eleitor médio e causa asco à elite progressista. É exatamente isso. Análise até ponderada. Bolsonaro... Aqui agora vem tem que ter uma narrativa. Bolsonaro acabou com o teto de gastos para se reeleger. O governo atual tirou todos os freios para pisar fundo nos gastos públicos, como calote em precatórios e orçamento secreto de 16 bilhões. Bom, sobre os precatórios, eles vêm crescendo ao longo dos anos. Ano passado, quando teve a questão da decisão dos precatórios, no ano anterior era em torno de 50 bilhões. E no anterior, perto de 50, um pouquinho perto, e vinha caindo. Você via que tinha um crescimento assim que ele seguia, né, um parâmetro. Só que aconteceu foi o seguinte, meio que uma decisão jurídica ia tirar de 50 para 90. Era basicamente dobrar. Eu falei, cara, peraí, o que tá acontecendo, pô? Não subiu de 50 para 52, foi seguindo o ritmo do que já era esperado. Não, acabou.
O governo vai ficar sem nenhum orçamento. E não deixou de pagar os precatórios. Priorizou. Quem tinha as dívidas na época ganhando até 600 mil reais. E o restante parcelou, botando a parcelinha. Vamos resolver tudo. Não teve isso. Agora a narrativa ridícula é 2 em 1. Esse aqui é 2 em 1. Pague um, leve 2. Primeiro, não existe orçamento secreto. São as emendas de relator. Quem fala isso daí tem titica na cabeça. Segundo lugar, não foi o governo atual que aprovou o orçamento secreto. Muito pelo contrário, Bolsonaro vetou. Bolsonaro vetou. Foi o Congresso que derrubou o veto de Bolsonaro. Ou vocês acham que o presidente da República não é muito melhor para ele poder deliberar sobre todo o orçamento, ele ficar com a chave do cofre e ter mais poder de negociação? Não, eu vou dar aqui deixar o Congresso também brincar, junto comigo. Aí vem. Porque o Lula pode perder, porque o Centrão está com o Bolsonaro. Isso daqui eu acho interessante por uma razão. Você vê que dizem que Bolsonaro está desidratando, tá isso, daquilo, outro, mas passadinha, entradinha, um monte de gente querendo subir no barquinho de Bolsonaro aí. Quem tá apoiando o Bolsonaro? PP, Republicanos, União Brasil, PL, PTB, Podemos, PSC, Avante, entre outros. Isso porque o Lula é favoritíssimo. A Lava Jato maculou a imagem de Lula para sempre. Não sei se foi só Lava Jato, não. Teve Mensalão, teve vários escândalos, teve Celso Daniel. Enfim, tem o PT como um todo, né? Todo o trabalho também cultural. Foro de São Paulo, advogado aí José Carlos Graça Wagner descobriu, o professor Olavo de Carvalho compartilhou para o Brasil. Cito o José Carlos Graça Wagner porque o professor Olavo sempre fazia questão de destacar, né? Que foi o cara que apresentou para ele. Então você vê, até foi muita gente que mostrou, na verdade, as pessoas conheceram o que era o PT. Aí diz o seguinte, ó. Ao falar, ele parece magoado, rabugento e até vingativo contra um Bolsonaro que tira fotos rindo, cercado de fiéis fanáticos, praticando esportes e ativo. Que Bolsonaro é isso aí, cara? Bolsonaro é um cara feliz. 9. Lula tem o Ciro Gomes contra ele, né? E diz que Ciro é um opositor raivoso e que contratou João Santana como marqueteiro, um profissional que não apenas sabe tudo de eleição, como de lulismo. Como se não bastasse, os identitários representam uma nova esquerda que suporta o Lula, mas não ama. É uma esquerda ainda mais radical que o PT. A incompatibilidade do discurso socialista e trabalhistas clássicos com da nova esquerda identitária quebra a coesão interna em pontos fundamentais e pode gerar sérios problemas de comunicação. A depender do que o Lula falar, os identitários vão ficar putos da vida. E é a turma hoje que domina aí, principalmente as redes sociais, os artistas, os youtubers que o Lula tanto gosta. E o último item, Lula não acena para o futuro, mas para um revisionismo do passado. O discurso petista não traz novidade, não traz uma visão renovada de Brasil, apenas um repúdio aos pequenos avanços econômicos e sociais conquistados em outros governos e um sentimento de vingança contra opositores reais ou imaginários. Por fim, Lula ainda está no topo, mas o viés de Bolsonaro é de alta. Neste momento, não há favoritos. O atual presidente conseguiu resistir até a pandemia, que impediu a reeleição do seu ídolo Trump e que devastou a economia e tirou a vida de 500 mil de brasileiros em 2 anos. E dificilmente perderá a fatia de atual eleitores fanáticos que possui. Tia do Zap, então com o Bolsonaro. O bolsonarismo veio para ficar. Só que o Lula é favorito. O Lula é favorito das pesquisas. Favorito das pesquisas. A Veja venceu um dos poucos veículos, Veja Metrópolis, na maior parte do tempo, Veja Metrópolis, os únicos que estou vendo, que quando sai uma pesquisa que Bolsonaro lidera, eles comentam. A Globo fica calada. Você vê, ó, pesquisa mostra Bolsonaro na frente de Lula na Baixada Santista. Bolsonaro teria 36,7 contra 33,3 do Lula. Só que tem um ponto mais interessante sobre isso. A região da Baixada Santista, quem lidera nessa pesquisa com mais ampla vantagem assim, absurda é o Márcio França. Não lembro qual foi o nome da cidade. Ele já foi prefeito de uma cidade lá. Vicente, não lembro o nome agora. Ele lidera com mais de 36%, a Haddad veio segundo com 20 e poucos, depois veio com os 15%. Ou seja, numa região que o Márcio França, em tese o cara está com o Lula, tem uma grande vantagem, ainda assim Bolsonaro está na frente. Imagine regiões de São Paulo, né, mais à direita, mais conservadora, se assim pode se falar, qual é a distância de Lula para Bolsonaro. Se esse mesmo instituto aí, nessa Badra Pesquisas, fizer um levantamento. A Globo não comentou sobre isso. A Globo não comentou. Esse daqui, bom, esse aqui no máximo a Globo iria abafar. Eu dou a cara a tapa se a Globo postar isso aqui. Até porque isso aqui aconteceu no dia 3 de junho.
Eu não fiquei sabendo, mas acho que isso aqui é importantíssimo. E eu fiquei sabendo ontem, agora eu acerto o nome. David. Eu falei, é Davi ou David? Aí ele escreveu David, botou D-E-I. Como foi? Ele botou V-I-D-I. Ele botou assim, fale da forma que você consegue ler. Foi pronto, David, é isso aí, pronto, beleza. O David Agape, ele traz aqui o furo do blog do FM. Sensatus, um instituto de pesquisa que aponta a vitória da petista Fátima Bezerra no primeiro turno, pertence a quem? Ao presidente do PT de uma cidade no Rio Grande do Norte. Está inclusive instalado dentro da casa do presidente do PT local. Aí traz a notícia, ó. Sensatus, dono do instituto de pesquisa que aponta a vitória de Fátima, e Carlos Eduardo é presidente do PT de Itaú, no Rio Grande do Norte. A Fátima Bezerra, inclusive, ela comemora no Instagram dela o resultado da pesquisa, que ela aparece lá, 39,5% dos votos. À direita, uma foto com o Leonildes, que é o dono do instituto. E olha só como as coisas são interessantes. Assim que a notícia saiu e que mostrou quem era o dono do instituto que ela estava utilizando, o Facebook do Instituto de Pesquisas e a página do Instituto de Pesquisas já foram retiradas do ar. Quem tem medo. Claro que já começaram a operação micro-ondas, né? O Facebook e o site da empresa já estão fora do ar. É a turma do PT. A Globo vai falar sobre isso? Obviamente que não, porque vai desgastar o Lula. Aí, o que é que o Globo fala quando se trata de pesquisas? Tá aqui, ó. Se as pesquisas continuarem a apontar a vitória de Lula no primeiro turno, Bolsonaro vai antecipar sua tentativa de golpe para o dia 7 de setembro. É mesmo? Que narrativa vagabunda, hein? Rapaz. Tirou de onde? Agora, a Globo tinha que ter um mínimo de coragem. Não quer comentar da pesquisa que Bolsonaro tá na frente? E vai comentar sobre esse assunto aqui, ó. Olha, o PCC. Sem PCC. Você falando que o Partido Comunista daquele país? Não. O que tem no Brasil, né? A pessoa do crime. Eu botei no título. Na busca, desculpa. A última matéria, a matéria mais recente publicada no Globo sobre PCC. 4 de junho. Tem muito tempo. Muito tempo. Coloquei Polícia Civil. A única recente mesmo, que é de ontem, Polícia Civil vai interrogar mulheres de suspeito pelo desaparecimento de indigenista e jornalista inglês. Mas não é isso que eu quero saber. Quem não assistiu o vídeo ontem, coloquei o nome de quem a gente vai falar, para quem não tá sabendo o que eu tô falando. Senival. Senival, 5 dias, uma matéria sobre a Anitta. Cara, não é isso aí que eu tô procurando. A Globo, gente. A Globo. O Globo, o maior jornal do país que bate no peito. Eu não consegui encontrar nas pesquisas uma única matéria. Uma. Sobre esse caso aqui. Coloquei PCC, coloquei Polícia Civil e coloquei o Senival. A Folha de São Paulo, né, pelo menos comentou sobre o assunto, mas deu aquela passada de pano. Escondeu quem estava falando do vereador do PT. Prefeitura de São Paulo vai abrir investigação sobre caso que envolve empresas de ônibus, PCC e vereador. Qual vereador? Do PT, o Senival Moura. Se fosse de direita, ia estar bem no título, né? Bolsonarista, vereador do PT. Vereador acusado de elo com PCC em São Paulo de ser vítima e pede respeito a mandato. O Exército Vermelho do Lula aí, ó. Entrando em campo para passar pano, abafar o assunto. A Globo não comenta, a Folha de São Paulo não coloca PT na manchete, não coloca. É o Exército Vermelho do Lula. É o Exército Vermelho do Lula. E vamos continuar falando um pouco mais da Globo. Vamos começar. Primeiro mostrando as matérias do Globo. 2 manchetes. A manchete de baixo foi ao ar depois. A primeira matéria foi ao ar às 3h40 da tarde. A matéria abaixo às 8h18 da noite. Começa com Randolfo Rodrigues, né? Protocola convocação de ministro da Defesa para explicar a nota. Quer que explique? O senador quer esclarecimento, né? Saber aí o que está acontecendo. Eu acho que se o Randolfo Rodrigues ele tivesse o mínimo de hombridade,
ele pedia desculpas. Porque ainda no dia de ontem, às 8h18, o Tribunal Superior Eleitoral acolheu 10 de 15 propostas feitas, né, pelas Forças Armadas. Indica levantamento. Então, eu acho que a nota fez sentido, né? Se 66% da nota, 2/3 da nota, foi acolhido, então eu acho que já está explicado, né, que eram pedidos legítimos. Esse é o Randolfo Rodrigues. Mas vamos ver o que o Randolfo Rodrigues fala, né? No requerimento, Randolfo cita uma frase usada pelo ministro da Defesa que terminou o ofício dizendo: não interessa concluir o pleito eleitoral sob a sombra de desconfiança dos eleitores. Para o senador, é uma ameaça grave. Ele também destacou que as Forças Armadas não detêm competência de atuarem como garantidor da lisura dos pleitos eleitorais democráticos. Segundo o relator, o governo federal está politizando as Forças Armadas para promover interesses autoritários. Randolfo Rodrigues. É só narrativa atrás de narrativa. Só que ele para aí? Não. Ele não para aí. Mas a gente já fala dele. No dia de ontem, o ministro Lewandowski, ele apareceu aí com essa notícia. Ele comentando sobre a nova lei de impeachment. Eu não vou entrar sobre esse âmbito, mas eu acho que um dos pontos aí que foram levantados, eu acho interessante. Aqui, né, na minha insignificância, eu acho interessante que é o seguinte, principalmente quando olha por Randolfo Rodrigues. O ministro fala, ele disse que a nova lei de impeachment, ela poderá punir quem fizer pedidos infundados. Quem fica fazendo esses pedidos sem pé nem cabeça, pode ser punido. Obviamente, às vezes, a gente sabe, sei lá, o que é que é infundado ou não, fica meio complicado. A pessoa fica assim, será que às vezes tem fundamento, mas é um governo de esquerda, autoritário? Enfim, não vou pensar muito nisso. Só que quando a gente olha para o Randolfo Rodrigues, quando a gente vê a atuação do governo e o que o Randolfo Rodrigues fica fazendo dia sim, dia também, a gente vê que o cara, ele abusa. Randolfo Rodrigues abusa. E aí o ministro Lewandowski diz, ele destacou que, mesmo quando as acusações não prosperam por falta de fundamento, elas causam grande dor de cabeça ao acusado. Por quê? A acusação em geral tem ampla publicidade, principalmente quando é contra Bolsonaro. Aí sai com manchete na Globo, na capa, manchete na Folha de São Paulo, Estadão, Veja, Metrópolis, Poder 360. Todo mundo comenta. A Globo faz especial no Fantástico. Agora, né? O processo, na grande parte das vezes, quando se trata de acusações infundadas, não prospera. Mas paira no ar, sobretudo entre a população, a acusação de que a autoridade cometeu um crime e ela não pode nem se defender no local apropriado. Não tem como se defender depois. Depois você vai ficar lá, ó. A justiça não pune o cara, sendo que não tem nem pé nem cabeça. Lembra lá da corrupção da Covaxin do governo, da CPI da pandemia? Uma compra que nem existiu e não, o governo é corrupto? Pelo amor de Deus, né? Randolfo Rodrigues devia prestar atenção nisso daqui, viu? Tomar um tiro na vida. E aí ele volta. Essa matéria aqui, o Globo fez questão de postar também, mas eu vou trazer a original. O Globo basicamente só traduziu, tradução do Google, e colocou lá no jornal deles. A matéria da Bloomberg, que diz que Bolsonaro pediu pro BD, né, um apoiozinho ali, uma forcinha para ser reeleito. Aí o Randolph, coordenador da campanha do Lula, subordinado ao Foro de São Paulo, teve a cara de pau de falar o seguinte: em qualquer lugar do mundo, pedir a intervenção de uma nação estrangeira em assuntos internos é crime de alta traição à pátria. E o que Lula fez aí, ao longo de todos esses anos, com o Foro de São Paulo? Aí você vai ler a matéria. Deve ter cheio de provas, né, para provar o que eles estão falando. Durante uma reunião privada, entre Bolsonaro e o BD, né, à margem de uma cúpula regional essa semana, retratando seu oponente de esquerda como um perigo para o interesse dos Estados Unidos, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Durante a reunião dessa quinta, o BD destacou a importância de preservar a integridade do processo eleitoral democrático do Brasil. E quando Bolsonaro pediu ajuda, BD mudou de assunto, disse uma das pessoas. Que pessoas? Ninguém sabe. Anônimo. Os comentários de Bolsonaro e BD, a BD sobre seu rival Lula, ecoaram suas advertências públicas sobre o ex-presidente de 2 mandatos, segundo as pessoas que pediram anonimato para discutir uma conversa privada. Você pega 2 presidentes da República, de 2 nações extremamente importantes do mundo, e aí você diz que um pediu ajuda para o outro, para a eleição,
e você não dá o nome de nenhuma única pessoa. E o Randolph Rodrigues, ele pega isso daí, né? Porque saiu na Bloomberg. Pronto, vai pedir impeachment de Bolsonaro agora, amanhã. Vai lá, Randolph. Peça impeachment de Bolsonaro. A Globo vai dar apoio. Será que vai ter mais? Eu não duvido, não. Um Fantástico. Mais tarde aí, fazer uma matéria especial sobre isso. Agora, o que o Randolph não comenta, o que a Globo também não comenta, é esse aqui, ó. O Daily Wire postou, né? Repercutiu coisas que eu acho que são bem relevantes. Mark Ruffles dizendo, como o Hulk. No Brasil, presidente Bolsonaro zomba do esquerdista Mark Ruffalo por dizer, né, o BD não se encontrar com ele. Chamou do que é, né? Esquerdista. Isso daqui também eu não vejo a imprensa brasileira dando uma repercussão. Adoram a Bloomberg e mais. O Paul Joseph Fortes, perfil verificado, jornalista, um cara direito, fez um comentário aí falando sobre a questão da desinformação no Brasil. A que ponto as coisas estão chegando, que a pessoa, inclusive, pode vir a perder o mandato durante as eleições se cometer desinformação. Ele comentou, cara, acho que aqui tá... O mundo tá indo para um lugar meio complicado. Tá em inglês. Eu não sei ler inglês. Não tem problema. O tradutor de direita traduziu o vídeo inteirinho e eu baixei. Vou mandar para você. Já mandei para você, na verdade. Tá lá no canal do Telegram. É só clicar, só assistir. É um cara... Só no Twitter ele tem 1.200.000 seguidores. Só no Twitter. Por isso, Joseph Fortes é bem conhecido, né? Bem conhecido. Outra coisa que a mídia não fala, a mesma mídia que quer falar de um conluio internacional para derrotar o Lula, a Embaixada Americana no Brasil comenta que acordos assinados em áreas prioritárias, enquanto bilateral entre os presidentes, né, Bolsonaro e o BD, reuniões com sociedade civil, setor privado e mídia foram alguns dos bons resultados da cúpula da América que acaba hoje. Bons resultados, né? Que bom, ainda coloca a folha de Bonorinho, ó, apertando a mão. Mas a imprensa não comenta isso, porque senão não cola a ideia que Bolsonaro é um autoritário, é um ditador, é um antidemocrata. Aí vem a Globo, torcedora. O Lula não pode pisar nas ruas. Aí Bolsonaro nos Estados Unidos deu um rolezinho de moto que deve ter parado a cidade, colocou mais gente na rua do que o BD durante a eleição. Aí a Globo comenta, né? Falando, ó, Bolsonaro aproveitou aí daí, fazer uma motociata. A previsão de chuva para esta manhã na Flórida, com raios e trovões, no entanto, promete complicar os planos do presidente. A Globo tava com ódio. E tem razão para ter ódio, que tá lotado. Estava lotado, mais uma vez, o homem não para. Aonde o homem vai, o homem para tudo. Tá lá ele. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, onde ele vai, arrasta multidões. Ai, chora, Lula. Chora mais, Lula. Chora aí que pra tu não dá. E vamos falar da questão dos combustíveis. Combustíveis, né? Vários tons de vermelho aqui ao longo do vídeo hoje. Olha só que interessante, rapaz. A Folha de São Paulo comentando. E na cita de um que estão tirando, ó. Financial Times. Gasolina nos Estados Unidos chega a $5 o galão, né? E a inflação acelera. Imagina se desde o início. Todos os jornais comentassem o que realmente está acontecendo. Imagine se eles realmente demonstrassem. Os impactos positivos da PEC da família aí, proposta por Bolsonaro, que envolve aí zerar os impostos. Gente, essa pauta aqui, ela não é de direita, ela não é de centro, ela não é conservadora, ela é uma pauta de ser humano, todo mundo. Eu sou lulista. Rapaz, isso aqui, cara, isso aqui vai ajudar todo mundo. Principalmente o mais pobre. Que isso aqui vai impactar na comida. Mas não. É todo mundo jogando contra. Para falar que a decisão de Bolsonaro aí de zerar impostos é crime eleitoral, é isso, aquilo, outro. Essa matéria foi de ontem, dia 11. No dia 1º, isso daqui eu não trouxe vídeo dia 1º, isso aqui acho que foi no vídeo do dia 4, 5. Mas no dia 1º, ou seja, 10 dias antes,
o preço médio estava de 4,60. De 4,60 passou de 5. A gente está falando de 10% de aumento. 10% de aumento. É como se lá no Brasil tá quanto? Tá 6, pulou para 6,60. Tava 7, pulou para 7,70. Em 10 dias. E o médio, porque tem local, na matéria falar que já passava de 6, lá na Califórnia, aí falou que bateu 5. Se quando estava na média de 4,60 nos Estados Unidos, na Califórnia estava de 6,20, imagina que agora a média já passou de 5, quando é que está na Califórnia. Tem lugar na Califórnia que já passou de 9. Por quê? Porque é um estado onde as políticas da esquerda, políticas de impostos, imperam. Aí você vê, os políticos de direita, eles possuem, assim como os políticos de esquerda são bem similares, como por exemplo o Trudeau, o Boric e o Lula estão com a pauta de controlar, né, ferramentas. Bolsonaro e os políticos da direita sempre pensando no povo. Você vê, ó, o DeSantis, que é o governador da Flórida, um cara mais à direita. Alguém terá que me explicar como você não quer energia do seu próprio país por causa do aquecimento? Porque lá fala que a gente não pode furar poço de petróleo aqui, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo outro. Mas você pode obter do Maduro, né? Você pode, da Venezuela você pode conseguir. De alguma maneira é um petróleo diferente? Quero dizer, né? O que está perdendo? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Os políticos de esquerda, não importa onde eles estão, eles trabalham, parece que contra o povo. Aí vem a Folha de São Paulo, amiga do Lula. Quem escreveu esse texto? Emerson Capaz. Um cara que se acha capaz. Foi secretário do Mário Covas e deputado federal por onde? PSDB. PSDBista, que a CNN falou, é igual o PT, é a mesma ideologia, só muda os meios e os métodos. Aí ele fala o seguinte, ó, fora os negacionistas convictos, aqueles que se arrepiam à simples menção da palavra ciência, há consenso sobre a urgência de se frear a destruição do planeta, buscando pelo menos retardar a hecatombe climática. Isso impõe mudanças, até mesmo radicais, nos modelos de desenvolvimento e no modo de vida das sociedades. Eles querem mudar a forma como você vive. Reféns de seu descaso, os postulantes nem notam que as saídas existem. Muitas delas já em curso no meio empresarial, como a introdução das práticas do ESG. Ou então, o agronegócio de ponta. Quando eu falo para você, em tom de brincadeira, daqui a um dia vão obrigar, só vai poder ter trator elétrico, quem não tiver vai ser proibido de trabalhar. Olha aí. O agronegócio de ponta. ESG. E ele tá falando, tá faltando isso daí. Tá faltando isso daí entre os candidatos. PSDB sempre buscando regulamentação. E aí sobre energia, vejam só a diferença entre esquerda e direita. O Exército Vermelho do Lula, você vê, realmente é vermelho ali, ó. A socioambiental, a ISA, que tava com Lula. A ISA tava com Lula, hein? Lá na palestra que o Lula falou, no evento, não é na palestra, Lula não palestra, Lula vai para evento. Fala lá as groselhas dele sobre o meio ambiente. Aí a Isa ontem, na maior cara lavada, como se nada tivesse acontecendo, como se o passado tivesse desaparecido, né? Eles emitem a opinião seguinte: acesso à energia limpa em comunidades da Amazônia pode contribuir para o desenvolvimento nacional com investimentos na economia da floresta, enquanto as hidrelétricas geram energia para quase 30% do país. A região é abastecida por usinas a diesel. Aí o Vilimigo fala o seguinte: peraí, a socioambiental, a ISA, ela está se contradizendo. O ONG ambiental quer fazer uma crítica e não se dá conta que contradiz a própria narrativa. Compartilha a notícia em que denúncia de 1 milhão de habitantes vivem com luz parcial e 3 milhões não são interligados ao sistema internacional. É o sistema nacional, né? Acho que é Sistema Integrado Nacional. Eu não lembro. É o SIM. Sistema Interligado Nacional. Por que ela está se contradizendo? Porque essa mesma ONG, em 7 de maio, às 9 horas da noite, cravado, tem cara ter uma postagem programada para ir para o ar, eles colocavam aqui a matéria do G1, que é o seguinte, ó: Senado aprova projeto que facilita a instalação de linhas de transmissão de energia em terras indígenas.
Socorro! Triângulo! Eita, meu Deus! A medida viabiliza a construção do leão do Tucuruí, que pode causar danos irreversíveis na terra Waimiri-Atroari. E o que tem a ver? A mesma ONG que reclama que na Amazônia está usando diesel é a ONG que está reclamando do leão do Tucuruí. O leão do Tucuruí, a matéria do G1, explicava que é o seguinte, ó. Defensores da proposta afirmam que a construção do leão do Tucuruí é necessária para interligar Roraima à rede nacional de transmissão de energia. O estado é o único isolado dessa rede. Por causa disso, toda a energia consumida em Roraima vem de termoelétricas, usinas que usam diesel para produzir eletricidade, e parte do custo bilionário da compra de diesel é bancada por consumidores de todo o país. Se não tem energia renovável lá, é por causa dessa mesma ONG. Porque ela não quer ver o leão do Tucuruí sendo construído e ela depois se descabela. Ai, meu Deus, estamos usando diesel. Porque não tem conexão entre Roraima com o Sistema Nacional de Energia Elétrica. Não tem. Não tem. Isso é a esquerda. Isso é a esquerda. Não, até o G1 é vermelho, né? Isso é a esquerda. Esse aí é o tal exército vermelho do Lula. Eles são contra o progresso. Aí quando o progresso não vem, eles se jogam no chão e se vitimizam. Ai, ninguém faz nada. Ai, a Amazônia está pegando fogo. Ai, Bolsonaro. Então vamos levar energia. Não, não pode. Por causa dos índios. Meu Deus. Então vai ter que usar diesel. Não, não pode usar diesel. É inacreditável, é absurdo atrás de absurdo. Esse daí é a esquerda. Isso é o melhor retrato que você pode ver da esquerda. Ela é autocontradtória. E chegando aqui no final, pra gente falar de eleições, aqui tem várias imagens, que é bem diretão mesmo. Foi publicado na Folha de São Paulo há um tempo, foi em 26 de maio, mas acho que continua bem atual. Eles fizeram vários infógrafos mostrando várias coisas. 5 candidatos que estão na disputa agora, né? Bolsonaro, Lula, Simone Tebet, Ciro Gomes e o Bivar. Quanto cada um deles tem de fundo para gastar na campanha, né? Fundo eleitoral. Aí você vê que tem 2 gráficos, que seria antes daquele aumento do fundão, né? Que o fundão passou aí para basicamente 6 bilhões agora, então quintuplicou, né? Os valores. Então você vê aí, né? Quanto é que vai ter? Quase 6 vezes. Então, quanto PL vai ter, quanto PT vai ter, quanto MDB vai ter, quanto PDT vai ter, quanto União Brasil vai ter. União Brasil é bilionário. Os partidos que são aliados, você vê que tem partido grande que não está aí, como por exemplo o PST do Kassab, tá quieto, tá na moita, ninguém fala, todo mundo quer o apoio dele, mas ele não tá ali. Todo mundo, terceira via Lula, né? Tá ali. O Novo também não aparece aí. Isso daí porque são snob, né? O Novo não cola com ninguém. Tá aí. Aí tá aí. Aí depois traz um comparativo, né? Ali a primeira coluna sempre é Bolsonaro. Você vê ali o tamanho das redes sociais de Bolsonaro com os outros, com os outros candidatos. É difícil, viu? Dá até pena. Dá até pena. Bolsonaro ganha em todas. Um dos números que eu achei mais importantes é esse daqui, ó. Prefeitos. Cara, isso daqui também, ó. Porque no final do dia, o Bivar, esquece o Bivar. Você vê, prefeitura é muito importante, porque eles estão ali, ó, no homem a homem, sabe? Que é no tete a tete com a população. E prefeito e vereador, e até o deputado estadual também, eles sempre estão ali mantendo base. Pra quem tá apostando aí que o Lula, primeiro turno, etc., eu acho que Bolsonaro vai surpreender e muito. Muito mesmo. Quando você olha também para deputado, você vê que Bolsonaro tem uma quantidade considerável, mas ainda assim não tem maioria simples. Quiçá maioria para aprovar uma PEC, conta ali com 188. E ele bota 315, o somatório desses partidos. Como falei, tem partidos que não estão aí com deputado, não estão apoiando ninguém. Senadores, nesse arco aí de alianças, tem uma quantidade razoável de 19. Com 19 também não tem nem maioria simples, nem maioria para aprovar a PEC, né? 3/5 da casa são 49. A maioria simples é 41. E isso daqui que eu achei a parte mais interessante foi isso daqui, ó. Os palanques nos 10 maiores colégios eleitorais. Ali tem os nomes, não quero nem comentar o nome. O que me chama a atenção é o seguinte:
nos 10 maiores colégios eleitorais, Bolsonaro, segundo aqui a Folha, já tem nome nos 10. Já tem nome nos 10. Em 2018, meu amigo, a gente chegou nos 45 do segundo tempo. Bolsonaro vai ter partido, quem que vai ser o vice? Não sabia nem que era o vice, assim. Aí no final foi Mourão aqui naquele negócio assim, sabe? Aquele atropelo. E agora Bolsonaro já tem 10 palanques. Eu não acho que o Brasil vai virar um país de direita. O Congresso cheio de conservadores, mas eu acho que o bolsonarismo, né? As pessoas dizem que Bolsonaro é de direita, mas enfim, o movimento que Bolsonaro encabeça, eu acho que ele veio para ficar e eu acho que ele vem forte. Me animo quando vejo esses números. Cadê? Vou apertar o botão de voltar. Aí falando aqui um pouco sobre algumas notícias aleatórias, só pra gente encerrar o vídeo, 3 coisinhas aqui. Uma delas é isso daqui, ó. A Folha de São Paulo, ela noticia com a maior normalidade do mundo, e até deveria ser normal mesmo, o fato do Guilherme Boulos relançar Gabinete do Amor. Gabinete do Amor. O do ódio é da direita, da esquerda é do amor. O partido convocou militantes com conhecimento de tecnologia, designer e tuiteiros para mobilização digital em contraposição ao Gabinete do ódio e às mentiras na internet. Imagina se Bolsonaro fizesse isso. Cara, se Bolsonaro fizesse isso no dia seguinte, a polícia ia bater lá e falar assim: só me dá a lista. Só me dá a lista de todos os nomes que estão participando. E aprender todas as pessoas. Quem não tivesse no Brasil, sei lá, mandava o Rambo atrás. Pega, vai. Esse gabinete vai construir a comunicação antibolsonarista. É um grupo de voluntários que estamos chamando para fortalecer a campanha do Lula. Eu acho que grande parte, acho que 99,99999% aí dos apoiadores do presidente também são voluntários, viu? Se não for 100%. É duro. Tratamento da imprensa completamente diferenciado. E essa daqui? Quem puser dinheiro na Eletrobras dará tiro no escuro, diz interlocutor de Lula a empresários. Alexandre Padilha foi encontrar com o sempre. Dá tiro no escuro. É mesmo? Eletrobras aí, segunda maior venda do ano. É muita narrativa, né, Drauzio Varela? Bolsonaro agiu para disseminar a doença, diz Drauzio Varela na Feira do Livro. Como é que o cara fala isso, né? E isso não é fake news, o cara fala isso e a imprensa repercute, gente. A imprensa repercute, RT da Mônica Berga, é isso aí. Mas beleza. Deixa lá o Lula com Drauzio Varela. Nós temos ao nosso lado o eterno capitão do Penta. Eita, Rivaldão aí sorrindo, ó. Que privilégio almoçar ao lado do presidente Bolsonaro. Que Deus continue abençoando sua vida cada dia mais. É isso, né? Pessoas que trazem realmente felicidade. Sorrindo, ó. Sempre sorrindo. O Lula tá sempre cara de nervoso. Com a garrafinha de água só a bicadinha. Até o fotógrafo tentar tirar o Lula foi com raiva. Aí tá aí, né, Bonorinho, bebendo Coca-Cola, dando risada com o Rivaldo. E diz: a satisfação é minha de estar com um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Um forte abraço, campeão. Enfim, e com isso, chegamos ao final do vídeo de hoje. Então, lembra aí daquela compartilhada. Se gosta do meu trabalho, né, pode me apoiar pelo Patreon, link na descrição. Tá no mesmo canal, botão do valeu. Vai lá no Telegram, vê o vídeo lá traduzido em inglês aí, que o Paul Joseph Watson tá falando disso, falando do Brasil. E a gente se vê amanhã. Mas lembra de compartilhar. Manda as informações que você achar mais relevante para seus amigos, principalmente os isentões, né? E a gente se vê amanhã. Falou, galera. Fui!